novo, boa noite para todos e todas. Agradeço aí a paciência pelo problema técnico rápido. Mas edificação da igreja a partir dos dons do Espírito Santo é o que estamos falando, né, que estamos pensando, e o objetivo desse estudo era como eu posso descobrir e desenvolver os talentos e habilidades que me foram dados pelo Espírito Santo. Então, nosso alvo foi nesse caminho, fazer essas 3 lições, né? As 2 primeiras já fizemos, hoje estamos nessa terceira, que é a que conclui nosso estudo aqui. Falamos um pouquinho no primeiro estudo sobre liderados por Cristo e servido por homens, no sentido de retomar o lava-pés como paradigma da vida cristã, né? A kenosis de Cristo, o esvaziamento, né? Deixando aquilo que era direito para servir, para fazer o bem. E mostrando que Jesus não só rejeitou os modelos seculares e religiosos do tempo dele, mas ele trouxe esse novo modo de agir, que a irmandade, a fraternidade, os dons e serviços e a submissão a quem serve fazia o sistema, o corpo funcionar, né? E aí, na ideia de todos tendo dons e funções, justamente nós estudamos que, como em Atos 6, uns falam, uns servem, ou seja, todos os dons se coordenam no corpo, né? E é o corpo que faz a sua gestão, né? Não tem uma coisa de alguém que não seja o cabeça, que seja Cristo, coordenando o corpo. É ele que coordena o corpo, e os servos que estão lá, eles usam os dons para servir, e a igreja se dispõe, se submete a eles. E nesse ciclo funciona todo o trabalho da igreja, né? E hoje nós estamos justamente procurando esses dons, né? Nós vimos que a vida comunitária era possível, que é o serviço que oferece para a gente autoridade para servir, e quem serve recebe a submissão, a disposição dos irmãos. Por quê? Porque todos têm dons, todos têm importância, todos têm função, todos têm serviço. É isso que nós queremos enfatizar. Falamos que os mandamentos existem para todos, mas aí alguns se especializam em alguns mandamentos, então se tornam dons, e alguns recebem uma espécie de reconhecimento de todos. A gente vai trabalhar com a ideia de ordenação, alguns vão falar de cargos ou coisas assim. Mas, no fim, o que Jesus fez realmente foi dar os dons, especialmente os dons da palavra, para aperfeiçoar o corpo de Cristo, para que o corpo faça o serviço de edificação. Então, tudo isso nós falamos no estudo passado, né? E agora, como descobrir e exercer os seus dons? Então, eu espero que esse seja o estudo mais, vamos dizer, mais prático dos que estamos fazendo até agora, né? E é justamente nosso alvo, é a descoberta e o exercício desses dons. A descoberta pela oportunidade, pelo próprio incentivo de fazer esses trabalhos, e o exercício, que também é importante, tomar a iniciativa e também entender a liberdade que você tem. Então, é por isso que tinha que ter a perspectiva correta do ministério. Ou seja, se a gente pensar que ministério é alguém mandando a gente fazer as coisas, possivelmente não vamos descobrir nossos dons. A não ser que essa pessoa seja clarividente, né? Às vezes acontece de fato isso. A gente tem essa concepção hierárquica do corpo e a gente espera que alguém nos mande. E essa pessoa com um coração de pastor, com uma percepção muito boa, diz, fulana, faça isso. E aí a gente encontra o caminho. Mas a perspectiva de fraternidade, de que todos têm dons, todos têm função, todos têm importância, todos são irmãos, a fraternidade, a igualdade é muito importante para a gente não só descobrir, como exercer os dons. E também a importância de um certo protagonismo, ou seja, cada indivíduo entender que a relação dele com os trabalhos, com a igreja, com o corpo, parte da iniciativa dele. Porque justamente sem essa iniciativa, então a gente retrocede. A igreja não é mais um corpo. Ela fica dependente de uma instância superior a mandar. Eu não faço nada porque ninguém me manda fazer. E nessa inatividade, muitas pessoas assim ficam dizendo, olha, eu não faço porque não me dizem o que fazer. Que parece muito inocente, mas não é. É uma falta de conhecimento de como é que a igreja funciona. Então,
O alvo é ter a perspectiva correta, sem autoritarismo, sem hierarquia, e a iniciativa, o protagonismo, a iniciativa conectada com o Senhor e com o corpo, ou seja, tomar a iniciativa, e não uma iniciativa egoísta. Nós vamos falar sobre iniciativa conectada com o Senhor Jesus, e que é o doador dos dons por meio do Espírito, e com o corpo, a comunidade que precisa. Então, é só com a perspectiva correta que a gente descobre os dons. E é só com o protagonismo que a gente exercita os dons. Por quê? De novo, se volta aos modelos empresariais, hierárquicos da igreja, tudo depende de um comando que vem de cima. Se o comando for clarividente, muito bom. Mas, às vezes, esse comando vai ter constrangimentos e vai haver uma ruptura de entendimento, enfim. Não é uma coisa que vem do Espírito. Tomara que a pessoa acerte. E se não acertar? Quem deu para ele, exigiu dele tanta clarividência assim? Então, é melhor que seja brote do Espírito em nós por meio que justamente desse processo de descobrir, que é a oportunidade, incentivo, e exercer a iniciativa e liberdade vai dar, mas, de novo, importância da perspectiva correta do ministério, importância do protagonismo. Então, eu só queria começar dizendo isso, porque nesse estudo, de fato, nós vamos falar de coisas bem... vamos começar com a escritura, mas depois vamos para o caminho mais prático, mas é para lembrar que não podemos esquecer o que falamos nos estudos anteriores. Cristo tem um corpo. Cristo é o cabeça dessa comunidade. E nós somos irmãos. Então não adianta eu querer que um membro seja o supermembro e eu me achar quase o submembro. Todos os membros têm função. Inclusive a palavra membro, no Novo Testamento, é usada sempre nessa metáfora de organização, né? De organismo, quero dizer. E nunca numa ideia passiva. A gente, às vezes, usa a palavra membro da igreja. No mundo religioso, pelo menos, tem uma ideia muito passiva, né? Os que estão no ministério e os membros. Aí a gente já divide os clérigos e os leigos da antiga, né? Do antigo pensamento religioso, que não existe no corpo de Cristo. No corpo de Cristo todos são clérigos, todos são cleros em grego, né? Toda parte do povo que faz o serviço a Deus. Tá bom. Então, a partir daí, eu quero ir para 1 Coríntios 13, porque, de novo, sem pegar essa ideia de 1 Coríntios 13 aqui, a gente perde um pouco do ritmo dos dons. 1 Coríntios 13, vocês sabem, está no meio desse capítulo sobre os dons, aquela grande discussão que Paulo fez sobre os dons espirituais, né? E nessa discussão, espera aí que eu estou apanhando aqui agora, só um instantinho, para a apresentação, pronto. Dentro dessa discussão dos dons espirituais que Paulo oferece na carta aos Coríntios, ele tem 3 grandes capítulos só para falar disso, capítulo 12, 13 e 14. Os coríntios escreveram uma carta e perguntaram para Paulo sobre como é que funciona, como é que é esse negócio dos dons espirituais. E ele começa, então, capítulo 12, a respeito dos dons espirituais, e ele faz 3 capítulos, 12, 13 e 14. O capítulo 13 é o capítulo climático, é o capítulo mais importante da discussão, e a gente entende como um capítulo ligado ao dom do amor, né? E às vezes até, eu mesmo vou fazer um casamento em janeiro, e os noivos pediram, queria que a cerimônia fosse pautada em 1 Coríntios 13, né? E legal, é bom, claro, mas o objetivo de 1 Coríntios 13 não era falar sobre o amor genérico, era o exercício do amor ligado ao exercício dos dons. Então nós quase perderíamos Paulo se nós não falássemos de 1 Coríntios 13 ligando com os dons, que é o que eu quero fazer agora. Então, vamos ver se eu consigo voltar para a minha tela. É essa aqui que eu quero compartilhar. Ok, pronto, voltei. Então, eu dividi em 3 partes. Primeiros 3 versículos, quando os dons se tornam inúteis. Nos versículos 4 a 7, quando os dons são exercidos. E no 8 a 13, quando os dons chegam ao seu alvo, né? É um bom sermão protestante, 3 pontos, né? Mas então, vamos lá. Quando os dons se tornam inúteis? Quando nós estamos sem amor. E quando os dons são exercidos? É com amor que acontece.
E quando é que eles chegam ao alvo deles? É no amor mesmo. Então, com amor, em termos do instrumento, e no amor, quando ele se consuma. Então, vamos falar um pouquinho desses três movimentos. Claro que as abordagens do 1 Coríntios 13, gente, uma poesia magnífica de Paulo, é sem fim, né? Há rios sobre esse trecho aqui. Mas vamos fazer essa abordagem pensando no uso dos dons no corpo de Cristo. Então, quando os dons se tornam inúteis? Paulo, em 1 Coríntios 13, diz assim, olha, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me adiantará. Então, esses três versículos iniciais falam de que os dons se tornam inúteis. Dons para edificação, dos versículo 1 aqui, né, que eu coloquei aqui, usando as línguas, né? Paulo até faz a famosa hipérbole, língua dos homens e dos anjos, lembra? Sempre me perguntam, né, o que é língua dos anjos? Não existe, tá, gente? Não existe. Língua dos anjos é uma hipérbole, Paulo, para dizer, eu falo qualquer idioma, todos os idiomas, porque o dom de línguas na Bíblia, eu entendo, era um idioma, não eram expressões de êxtase, fala inarticulada, sem sentido. Eram línguas, idiomas, né? Dialetos. Mas Paulo diz, esse que era para ser usado para edificação, sem amor, vai ser inútil. Os dons da palavra, versículo 2, né? Profecia, conhecimento. Paulo faz outro exagero, né? Conheça todos os mistérios da ciência. Não existe quem conheça todos os mistérios da ciência. Só Deus conhece todos os mistérios da ciência. Como é que alguém pode dizer que conhece todos os mistérios da ciência? A onisciência parece que é uma qualidade que Deus reservou para si. Mas na hipérbole paulina a gente entende. Mesmo os dons preciosos da palavra, do ensino, do conhecimento, sem amor, não tem valor. E o serviço, ele diz aqui, distribua os bens para os pobres, é mais do que, é como o que Jesus pediu do jovem rico, né? É dar tudo, é se entregar, não vale nada. Então, é zero à esquerda. Já viu zero à esquerda? Né? O que é zero à esquerda? Você põe um número lá e põe o zero à esquerda, não valeu nada. Quer dizer, você já sabe, está fazendo a conta, se você tivesse posto o zero à direita, dava certo. Pois é, mas é à esquerda. Né? Talvez colocar o zero à direita é colocar o amor na fórmula. Mas aqui, Paulo está dizendo, não vale nada, não vale nada, não vale nada. Nessa poesia maravilhosa, ele está dizendo que a gente aqui, na nossa fraternidade, nessa comunhão, nessa família de igrejas, se a gente vai usar os dons que Cristo nos dá pelo Espírito, a primeira coisa é lembrar que vai ser a definição bíblica, a fórmula bíblica, a descrição, o jeito de exercer o amor que vai fazer com que os dons funcionem. Porque o mesmo, vamos dizer, uma coisa feita pela técnica ou para aparecer, ou para um propósito particular que não for o amor, vai fazer o quê? Vai fazer com que esse serviço se anule. Então, o que Paulo vai dizer é que os dons sem amor é zero à esquerda. É barulho, é ignorância e é coisa nenhuma. Né? Ele zera essas coisas. Então, quando é que os dons são exercidos? O que acontece? Então, nos versículos 4 a 7, ele vai dizer como é que é. Na primeira frase do versículo 4, eu tenho basicamente o pré-requisito, alguns autores vão dizer que é o título da sessão. Depois, como é que os dons fazem um certo controle da situação no corpo de Cristo e como que os dons se fortalecem. Então, vamos ler capítulo 4, capítulo 13, versículo 4. O amor jamais... Opa, pulei. O amor é paciente, é bondoso. Verso 4, né? O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade.
O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, vocês já perceberam, mas o pré-requisito é versículo 4. O amor é paciente, é bondoso. No original, são verbos, tá? A tradução eu coloquei, o amor age pacientemente, o amor age bondosamente. Na verdade, né, aqui no original, a gente teria que traduzir de uma forma com verbos que não temos em português, né? O amor pacientiza, o amor é generoso. Tá vendo? Eu tinha que pôr o verbo porque eu tenho que pôr o verbo com um adjetivo. Mas, enfim, é uma forma de agir, paciência e bondade. Por que é o pré-requisito? Gente, para a igreja funcionar na base dos dons, eu preciso ser paciente. E a palavra paciente aqui é paciente com os indivíduos, tá? É aquela palavra para ânimo longo, pavio longo, né? E age com bondade, com uma gentileza. A palavra é a palavra que chega até o ponto da gentileza, da boa educação, do sorriso. Por quê? Porque quando alguém começa a desenvolver um dom, muitas vezes nós somos de paciência e bondade, né? Eu me lembro quando eu comecei a pregar, né, o evangelho. Pregar publicamente, quer dizer, era acho que mais ou menos 1976, 77, eu não lembro. Mas eu era muito jovem e, gente, eu pregava muito mal. Alguém diz, mas você continua pregando mal hoje. Mas eu prego com jeito, mal com jeito. Naquele jeito era mal, você não viu nada como é que era. Você está achando ruim hoje, você não viu como é que era naquela época. Era muito mal. E assim, era muito, mas eu era o melhor pregador da região. Por quê? Porque eu era lá na roça, numa fazenda, num sítio, tinha 2 moças convertidas a Cristo, e a igreja mandava um pregador para lá periodicamente, era eu. Então, com aquele público enorme de 2 pessoas, né? Então eu era um ótimo pregador. Mas veja, o que eu quero brincar, mas falar sério, é que precisa ter paciência e bondade. A palavra bondade aqui é uma palavra que aparenta, quando você brinca com ela, ela tem um som parecido com a palavra Cristo. É quase dizer, o amor é um pouco de Cristo. É só na brincadeira dos sons, né? No grego. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o pré-requisito para esse negócio dos dons funcionar não é nenhuma técnica, não é nenhum conhecimento fora do comum. É o velho e tão batido amor que Jesus nos ensinou. Muita paciência, muita generosidade, gentileza, porque o novo sempre decepciona em relação ao velho, mas Jesus é o cara que conseguia fazer um vinho novo melhor que o velho, paradoxalmente, não é isso? Então, aqui é o momento de nós entrarmos no Espírito de Cristo. Para os dons funcionarem, paciência e bondade. E também, quando você tem o dom, está seguro que tem esse dom. Parece que eu estou falando só para o que está começando a descobrir o dom, né? Mas você que tem o dom, não, eu tenho o dom de ensinar, eu tenho o dom de administrar, eu tenho o dom de cuidar das pessoas que estão necessitadas, eu tenho o dom de visitar, eu tenho o dom de apontar o lápis na igreja. Muita paciência, muita bondade. Por quê? Porque, infelizmente, no corpo de Cristo, os irmãos vão, às vezes, lhe ofender. Normal, alguém vai falar que o lápis está mal apontado, ou que o sermão foi mal feito, ou que a assistência para as viúvas está sendo mal conduzida, e assim por diante. Essa história é muito antiga. Então, paciência e muita gentileza. Porque o contrário da paciência é aquele desejo de se impor e de mudar as coisas no braço, né? Vou fazer acontecer. O contrário da gentileza e da bondade é aquele enfrentamento, ou aquele conflito. E aí acabou os dons. Nós saímos do ambiente de fraternidade e voltamos para algum tipo de ambiente bélico, ambiente de disputa. E isso não ajuda os dons a funcionar. Então, Paulo, sabendo como os coríntios eram arrogantes e como queriam aparecer
E como eram competitivos, gente, a sociedade greco-romana vivia numa competição por tudo, tudo gerava competição. Então, não pode imaginar um povo mais competitivo que aquele. A gente pensa que hoje em dia a nossa sociedade é competitiva. Eles eram hiper competitivos. E Paulo está escrevendo para eles dizendo, olha, é diferente. Paciência com o outro, paciência ao exercer o dom. Bondade com o outro, bondade ao exercer o dom. Nunca agir com um dom, com uma capacidade, com uma tarefa, em benefício próprio. Depois, o controle dos dons vem nos versículos 4 a 6. E eu coloco aqui recusa do poder, recusa da vantagem pessoal, recusa da disputa, porque veja os termos. O amor não arde em ciúmes. Por que Paulo falou sobre ciúmes? Porque justamente lá no corpo de Cristo de Corinto, a ciumeira, o desejo de ter a atenção, de ser o maior, estava fazendo a igreja se atrapalhar com a questão dos dons. Não é para ser ciumento, querer o dom do outro que é mais bonito e o meu é mais feio. Não. Deixa todo mundo ser o que é. Age com essa bondade, com essa generosidade. O amor, não há de ciúmes. Não se envaidece. Eu quero aparecer com os dons. Quando alguém começa a querer aparecer, quem não aparece é Cristo, né? Quem some da cena é o Espírito Santo. Quem não é glorificado é Deus, né? Não dá para, numa mesma situação, glorificar a si e glorificar a Deus, ou um ou outro. Então, não é orgulhoso, né? O orgulho cega aquele que o tem, não é? E a gente, quando fica orgulhoso, não consegue ver os erros nossos, não consegue ver que nós estamos fazendo uma coisa só por interesse pessoal, por vantagem. Enfim, o amor, que é o exercício dos dons, não é para me conseguir um valor, me sentir bem. É para os outros sentirem bem, é para os outros serem servidos. Por isso, os dons não podem estar ligados ao orgulho. Não se conduz de forma inconveniente. Essa forma inconveniente aqui que Paulo está dizendo é justamente essa inconveniência de buscar o seu interesse em vez do interesse dos outros, né? Pelo contrário, o exercício dos dons é sempre a busca do bem da comunidade, do bem de alguém, né? Do bem para os outros. E ele continua, não se irrita, ou seja, voltamos à questão que falei anteriormente, da paciência, da bondade. A irritação, às vezes, com alguém, ou é porque ele falha, porque ele é ruim demais, ou porque ele brilha, porque ele é bom demais. E essas duas formas de agir, nós já sabemos, são injustas, mas se a gente não se controlar, se a gente entra no uso dos dons para ter poder, para ter vantagem, para conseguir um espaço, perdemos os dons. Virou outra coisa. E é por isso que Paulo, no capítulo central da questão dos dons na igreja, vai dizer: o amor não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal, não fica levando em conta as dificuldades. Vão nos fazer mal. Na igreja, a gente às vezes tem expectativa que tenhamos um tratamento tão bom, né? Que as pessoas vão nos respeitar, não vai ser como lá fora. Mas, infelizmente, não, os irmãos. E a gente erra, a gente trata mal os outros, ou nos tratam mal, e é um momento, então, de, com os dons, não levar em conta o mal, não contabilizar o mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Ficar contente com o descrédito, com a fraqueza, com a dificuldade do outro, é muito comum na sociedade, não é verdade? Você vê, às vezes, especialmente em ambientes onde há alguma disputa, não tem empatia, o outro se dá mal, a gente ri, né, que ele levou um tombo. A outra pessoa perde uma oportunidade, a gente fala, bem feito, mas isso não tem nada a ver no corpo de Cristo. Por quê? Porque, de fato, aqui, o objetivo não é ficar contente quando as coisas vão mal, é ficar contente quando vão bem. Se o irmão, se a irmã conseguiram um desenvolvimento espiritual, então é aí que os dons vão funcionar. Então veja, Paulo aqui, tem um autor que falou que essa aqui é a parte que Paulo cuida do lado negro da força, da comunidade, entendeu? Isso está em nós. Está em nós ter ciúme, ser vaidoso, orgulhoso, inconveniente, ou seja, só pensando pelo seu lado,
só cuidar dos seus interesses, irritadiço, sensível, ressentido e que fica contente em ver os outros dar mal. É muito triste falar desse lado, mas esse lado existe. Então, o amor faz com que a gente negue essas coisas todas pela via positiva. Então, a gente vai, ao invés de ter ciúmes, ficar, como a frase final, se alegrando com o outro, em vez de ficar se envaidecendo, dando preferência ao outro, em vez de ser orgulhoso, valorizando outras pessoas e se enxergando como servo. Em vez de se conduzir inconvenientemente, vou buscar o melhor modo de servir a comunidade. Ao invés de buscar os meus interesses, vou buscar os interesses dos outros. O que a igreja, o que os irmãos precisam, né? E ao invés de se levar em conta o mal, é perdoar o mal e lembrar, eu faço o mal também, eu preciso do perdão, ofereço perdão e estou aqui para ajudar. No fim, se alegrar com a verdade. Então, a força dos dons é justamente essa capacidade de tudo superar. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando temos o amor, a palavra tudo sofre aqui realmente é tudo suporta, né? Ele tem a condição de segurar tudo. E a última palavra, tudo suporta, é tudo, tem paciência com tudo, né? Mas a ideia dos 4 termos é que quando a gente usa os dons com o amor, a gente vai confiar que as coisas vão dar certo. A gente não fica disputando, não fica, como dizia lá o profeta, usando força e violência. Vai ser pelo Espírito de Deus. A gente vai confiar, vai esperar que as coisas deem certo, confiando em Deus. Então, se os dons são exercidos dentro dessa ação paciente e bondosa, controlando o nosso desejo de poder, que é cultural, que é natural, que é do egoísmo da criança que chora de madrugada quando a mãe não dá de mamar. Minha mãe está cansada, a criança não quer. Esse egoísmo natural está lá, né? Então, vamos acabar com ele, já não somos nenês mais, né? Não estamos mais no berço. E aí sim, essa confiança sem limites, aí sim, então, os dons podem chegar ao seu alvo. De versículos 8 a 13 eu leio, o amor jamais acaba, mas havendo profecia desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará, pois o nosso conhecimento é incompleto, a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de mim. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Porém, o maior deles é o amor. O amor perene, né? E nos ajuda a não confundir os meios com os fins, né? Por quê? Porque justamente o amor é aquilo que é permanente nesse texto aqui. O amor jamais acaba, o amor vai permanecer até depois da fé e da esperança. A fé chegará à sua consumação, a esperança será recebida, o amor permanece conosco porque faz parte da natureza divina. Mas os meios, né? Os meios, os dons, tudo isso que nós temos é meio para atingir um fim. Qual que é o fim? É essa maturidade de que Paulo fala aqui. Quando vier o que é completo, né? Em outras versões, o que é maduro. É a parábola do menino, né? O menino, depois, ele abandona aquilo e agora é homem. Ou a parábola do espelho. O espelho antigo é feito de um metal, é como se você olhasse num metal polido, né? Ele é todo torto. Dá para ver alguma coisa, claro, mas é muito torto. Mas aí um dia ia ver em alta resolução, né? Enfim. Então, os dons não são o fim do nosso trabalho. O fim do trabalho é a maturidade do corpo. E é aqui que Paulo predica a possibilidade, né, do fim dos dons antes da volta de Cristo. Mas nessa predicação, ele não sabe quando vai acabar, por isso que ele usa a linguagem meio vaga. Porque ele não sabe quando Cristo vai voltar, não sabe se era antes ou depois, né? Então ele podia usar uma linguagem absoluta. Essa linguagem dele é bem vaga. Mas o fato é que
ele está mostrando que esses dons eram meios para atingir o fim, que é a maturidade e o crescimento. E essa maturidade e crescimento só existe se o amor permanecer do começo ao fim. Não há como, não há dom, não há capacidade, não há talento, não há trabalho que eu faça que substitua o amor na comunidade. Então, os dons vão chegar ao seu alvo quando a gente tiver o amor. Então, por isso, 1 Coríntios 13 é fundamental. Ele vai nos ajudar a dizer que dá para exercer os dons com o amor. Então, agora sim, eu vou para uma parte muito prática, que é uma conversa. Então, como é que eu vou descobrir meus dons? E tem umas questões que eu acho que ajudam. Esse material está aí para vocês, vocês podem levar essas questões. Essas questões são legais para discutir em grupo. Primeiro você pensa individualmente, tá? Mas depois discute com alguém, discute com o seu, se for casado, com o seu marido, com sua esposa, se for em um grupo de amigos, discute com eles, com as pessoas próximas, com o seu grupo de trabalho na igreja, enfim, com pessoas que estão próximas. Mas, lógico, comece com introspecção, depois você faz uma prospecção ao redor de você. Mas eu tenho aqui, na verdade, 5 perguntas e uma ideia no fim. Então, primeiro, como eu descobri o meu dom? Bom, o que eu gosto de fazer? Muitas vezes o que nós gostamos de fazer pode ser uma indicação do dom divino. Lá em 1 Timóteo 3, 1, Paulo diz, se alguém aspira ao episcopado, numa versão antiga, né? Se alguém quer ser um dos anciãos da igreja, que excelente obra almeja. Alguém diz, que pretensioso. Não, não é pretensioso. A pessoa tem, né, uma inclinação. Não é uma indicação certeira, mas pode ser o início da nossa pesquisa. Então, o que eu gosto de fazer? Não é, eu gostaria de estar lá na frente cantando. Bom, é normal que você goste de cantar, que todo mundo gosta, muita gente gosta, não todo mundo, mas muita gente gosta de cantar, e aquilo aparece, né? Então, lá em Corinto, todo mundo gostava do dom de línguas. Por quê? Porque era um espetáculo, gente. Alguém falando em línguas parece que ele foi tomado pelos deuses, né? Parece que ele foi capturado pelo divino e está tendo um momento de que ele se tornou um farol de luz. Mas, às vezes, eu queria estar lá. Mas veja, pode ser que eu não tenha talento vocal, pode ser que eu não tenha o espaço. Mas, de novo, pode começar com o que gosta. Mas eu gostaria. Eu sei que a igreja tem um grupo de canto muito bom, mas eu gostaria. Então, se aproxima, vai lá buscar. Não é porque talvez aquele serviço naquele dia ou naqueles... Mas um dia a igreja cresce, um dia você muda de lugar. Eu sempre brinco, eu não sou um regente de cânticos, mas já regi cânticos em algumas congregações. Por quê? Porque, gente, não tinha outro. Vocês podem rir, né? Estava tão ruim assim, não tinha outro. Então eu virei o regente de cânticos por um período muito limitado. Mas o que aconteceu? O que eu gosto de fazer não é isso, mas precisou. Mas, de repente, o que eu gosto pode ser uma indicação. Então, o Paulo, lá em Atos 22, 18 a 21, ele gostaria de ter pregado em Jerusalém. Jesus disse, não vai ser. Vou te mandar para os gentios. Então, você vê, nem sempre o que você quer fazer vai ser o que você vai fazer. O Senhor Jesus tem essa soberana vontade para o seu bem, para o bem de todos, ele vai administrar o corpo dele ao bel prazer dele, na verdade, para o seu bem, para o bem do corpo. Mas, de novo, a primeira pergunta é o que eu gosto, porque se eu não gosto de uma coisa, pode ser que não seja para mim. Agora, pode ser que seja, né? Pode ser que um dia você descubra que é. Eu me lembro uma vez que antes de começar a pregar, eu tive uma má experiência. Tinha uma época que os meninos da igreja eram convidados para fazer pregações, né? Numa igreja também lá na roça. Aí eu preparei meu sermão, estudei tanto, e quando eu mostrei para uma pessoa, olha, eu vou pregar isso aqui, a pessoa falou, mas tá ruim, hein? Rapaz, aquilo me desmontou, eu não quis mais. Falei, nunca mais. Aí no domingo eu cheguei ao pregador da igreja e disse, olha, eu não vou lá pregar. Aí o pregador falou, não, tudo bem, não tem problema. Ele foi lá e pregou, ele tinha sermões preparados, né? Mas eu fiquei muito triste, falei, nunca mais vou pregar na minha vida, nunca mais, não quero saber mais de pregação. Mas depois o tempo passou, uma outra pessoa fez, me deu um curso de oratória dessa área, aí voltou o gosto pela coisa, né? Então, de novo, pergunte o que eu gosto de fazer. Pode ser que você tenha uns traumas aqui e ali, mas vai pesquisando, é um caminho. Depois, o que precisa ser feito?
normalmente uma necessidade não satisfeita pode ser um chamado divino. É o que a gente vê em Atos 6, né? Que aqueles alimentos que não estavam chegando nas viúvas helenistas provocou a criação de um corpo de obreiros que foi satisfazer a necessidade, porque o que existia não dava conta. Então, se eu vejo que o chão está sujo, talvez eu tenha a vocação para faxineiro. Se eu vejo que as visitas não estão sendo acolhidas, talvez eu tenha a vocação para acolher as visitas. Se eu percebo que nós precisamos ter um mais alcance evangelístico dentro das prisões, talvez eu esteja sendo convidado para um ministério nas prisões. Se eu sinto no coração a necessidade de cuidar das crianças da igreja, talvez seja o meu dom cuidar das crianças. Então, vocês estão percebendo, né? A sua sensibilidade espiritual pode não ser sua, pode ser o Senhor abrindo o seu coração para aquilo. Então, você olhando uma coisa e percebendo uma necessidade, você vai fazer. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui, lembra? Não vamos abandonar o que nós aprendemos antes. Muitas vezes, a gente se trava aqui por causa do pensamento hierárquico. Para quem que eu tenho que pedir autorização para ir visitar as pessoas? Para ninguém. Jesus já mandou. O chefe já mandou. Jesus mandou. Vai visitar. Eu lembro uma vez que uma pessoa me disse: "Ô, Álvaro, eu estou aqui em tal lugar e uma pessoa quer se batizar. Eu posso se batizar?" Perguntei: "O que o Senhor Jesus disse para você fazer?" Aí ele falou: "Então por que está perguntando para mim? O teu chefe já mandou." Mas as pessoas: "Não, mas eu nunca batizei ninguém. Eu não sei se eu tenho autorização." Então, é esse pensamento hierárquico, né? As pessoas, os ministros, precisam mandar que eu faça uma coisa. Não, você percebeu uma coisa? Vá fazer agora. Se você precisa do apoio do corpo, se precisa coordenar com irmãos, você não vai fazer visita no horário que tem uma reunião da igreja que você devia estar presente, né? Coordenação, tudo isso existe. Mas veja, você vê uma tarefa, você faz, não tem que pedir autorização. Não tem. A não ser, de novo, que requeira a coordenação do corpo, né? Mas o trabalho explode quando eu, com iniciativa, começo a fazer coisas que o Senhor me mandou fazer e que é meu dom no corpo. Precisa ser feito. Eu estou vendo que é bom. Eu vou lá e faço. E aí o que acontece? O outro tem iniciativa e começa a fazer também. Aí o outro começa... Aí você percebe um movimento que alguém diz: "O que aconteceu aqui? Quem que manda nesse povo para eles fazerem isso? Quem que está controlando isso?" E se estudar com calma, vai perceber o controle de Jesus. Eles estão vendo o que precisa ser feito e estão indo atrás. E não tem interferência de alguém dizendo pode e não pode. Agora, de novo, eu estou dizendo isso com bom senso, né? Não é a hora de varrer o salão quando nós estamos tendo a reunião, né? E outra, se tem uma firma que faz a faxina, precisamos ver, né? Vou desempregar o pessoal da faxina da firma, mas assim, se eu vejo uma necessidade, é bem possível que ali seja um local onde eu posso servir ao Senhor, tá? Tomando em conta o amor. O que é oportuno? Quando uma porta se abre, devemos nos questionar se não é Deus quem moveu a maçaneta da porta, né? Então, Paulo, lá em Atos 6, versículo 6 a 10, ele está tentando pregar num lugar, tentando pregar em outro, e finalmente ele consegue um lugar para onde ele pode ir. Era oportuno. Às vezes, as coisas surgem, você tem um dom que surge pela oportunidade. Como eu falei, eu já tive oportunidade de ser regente de cânticos, por quê? Porque não tinha mais ninguém. Era uma oportunidade por exclusão, né? Por falta de opção. Mas eu regi os cânticos e nós cantamos e Deus foi glorificado, apesar de mim, naqueles domingos, né? Mas o ponto é que, se uma coisa é oportuna, se uma coisa está aparecendo, pega, né? Então, surge uma oportunidade de evangelizar, surge uma oportunidade de visitar alguém, surge uma oportunidade de fazer um serviço. Você faça, você faça. Ah, mas tem gente que faz melhor. Sim, mas ele não está aqui. A oportunidade, como diziam os espanhóis, é um touro sem cauda. Se você não pegar pelo chifre, quando ele passar, você não tem onde pegar mais, já passou. Oportunidade você pega na hora, né? Então, nesse momento, você tem que lembrar, olha, eu tenho essa oportunidade, o Senhor está me dando, eu sei que tem pessoas
que fariam muito mais, mas agora eu vou fazer porque está oportuno. E você levanta e faz com iniciativa. Ah, deu um pouco errado, né? Não saiu tão bom. Vou aprender um pouco mais. Ótimo. Errando é que a gente aprende, né? Mas é para perguntar o que é oportuno. Às vezes a congregação levanta questões, oportunidades, trabalhos, e você fala, olha, isso aí é interessante, nunca fiz isso aí, mas estou precisando, eu vou lá fazer o oportuno. E você descobre um novo dom, né? Qual o meu talento especial? O que você já tem nas mãos? Moisés, Sansão, as viúvas, né? Lembra? Moisés arranjando mil desculpas para não voltar para o Egito. Deus perguntou, o que você tem na mão aí? Ah, tem esse cajado aqui de mexer com as ovelhas, com o rebanho, né? Então, esse cajado jogou no chão, virou uma cobra, feriu o Mar Vermelho, feriu o Nilo. Aquele cajado virou um instrumento de Deus. Misericórdia. Aquele cajado era, né, a arma mais poderosa do universo. O Sansão, uma vez, os filisteus chegaram nele, ele não tinha nada nas mãos, mas ele achou um pedaço de mandíbula de jumento. Aquilo virou uma machadinha na mão dele, ele matou 1000 filisteus. E aquelas viúvas, né, lá do Elias e do Eliseu, que com o que tinham, acabaram sustentando o profeta, né? Então, o que eu quero dizer? Você já tem alguma coisa, às vezes, que é um talento, uma coisa que você faz bem, quem sabe Deus pode usar isso? Nem sempre é verdade, né? Ah, eu sou um contador, a minha profissão é contador, será que eu tenho que ser o contador da igreja? Não sei, talvez sim, talvez não. Lembra, não dá para dizer que uma coisa que um talento meu secular seja apropriado no corpo de Cristo, por quê? Porque às vezes justamente tem essa coisa do espírito, do amor, né, de você usar dentro da ambientação cristã. Mas às vezes sim, às vezes você tem uma habilidade que você pode muito bem trazer para o reino de Deus sem demérito algum. Nesses tempos de pandemia, os nossos irmãos experts na área de TI, né, foram para nós o grande talento da igreja. A igreja deu show, né, por causa desse avanço que esses irmãos tinham, que trouxeram da formação deles, de trabalho, né, da vida pessoal deles, trouxeram para cá. Então, se você tem um talento nessa área, você pode trazer para o reino de Deus. Por que não? Né? A gente usa para tanta coisa, usa para ganhar dinheiro, usa para se divertir, por que não posso usar para o reino de Deus? E isso pode me ajudar a ver, eu posso tomar iniciativa, começar um grupo de estudo especial por meio do WhatsApp, posso começar um trabalho ligado eu sou um cozinheiro, eu vou fazer um curso de cozinha para servir as pessoas aqui da minha comunidade, ao mesmo tempo convidar pessoas para o evangelho, e você faz, com o seu talento, você faz coisas maravilhosas. Então, qual que é o meu talento? Que coisas que eu posso fazer? Né? E, por último, o que os irmãos me aconselham? Deus pode usar pessoas para abrir nossos olhos e orientar nossas vidas. De novo, volto a um exemplo pessoal meu. Uma vez numa dessas ocasiões, nessa minha aventura da juventude, um irmão disse, Alvo, você pode pregar lá todo domingo, você vai lá naquela igreja da roça e prega, você pode fazer isso. E assim, foi um conselho, foi um incentivo assim muito simples daquele irmão, mas até hoje aquilo ecoa nos meus ouvidos e realmente me levou para o ministério. Então, eu lembro que Timóteo, lá em 1 Timóteo 4,14, ele foi colocado no ministério dele pela imposição de mãos do corpo de anciãos. Os anciãos disseram, vai lá, menino, você é bom, né? Na história do livro de Atos, diz que todo mundo falava bem desse rapaz Timóteo, por isso que Paulo pegou ele para levar junto com ele no trabalho. Então, os irmãos, se os irmãos te aconselham, bons irmãos, né? Porque tem irmãos também que são, assim, um pouco afobados, né? Não pode ser um irmão afobado e jogar alguém numa fogueira, mas quando os irmãos cuidadosos, irmãos maduros, me aconselham, faça isso, é bom ouvir. Se eles desaconselharem também, é bom ouvir, né? Esse irmão... Não, talvez ele tenha razão. Talvez ele está dizendo, olha, esse aí pode ser perigoso você entrar num ministério desses que envolve coisas muito pesadas, né? Sei lá, por exemplo, eu imagino alguém querer trabalhar com jovens com ideação suicida, entendeu?
É um trabalho maravilhoso, mas você precisa saber o que está fazendo, porque você está lidando com pessoas, com vidas fragilizadas de alguma forma, e eles têm a tendência, né? Tem ideação suicida. Então, você não entra lá de qualquer jeito. Então, se alguém disser, não, peraí, vai com calma com esse trabalho aí, é bom a gente ouvir, né? Mas, enfim, então todo esse raciocínio é para a gente ficar de olho nessas perguntas, né? Então, as perguntas estão aí, vocês, o que eu gosto, o que precisa ser feito, o que é oportuno, qual o meu talento, que os irmãos me aconselham, e no fim, orar, decidir e fazer alguma coisa. Começar a fazer uma tarefa já é fazer a parte mais difícil dela. Os gregos diziam, os começos são difíceis, né? E outro provérbio grego diz, começar já é metade do caminho, metade da tarefa, né? E se a gente precisa, pede sabedoria a Deus, pede para Deus iluminar, né? Não precisa pôr Deus à prova, Senhor, se for isso, faz aquilo, se for aquilo, faz aquilo outro. Essas provas de Deus, eu particularmente vejo na história bíblica isso acontecendo, tal, mas não temos garantia nenhuma moderna de termos o Urim e o Tumim de volta aqui, né? Então, mas fazer, até porque, gente, a decisão em fazer, se a gente erra, a gente volta atrás e procura outro caminho, né? Mas não fazer, certamente é errado, certamente não vai dar certo, né? Então, com isso, aplicando isso na sua vida, conversando com o seu cônjuge, lendo as escrituras e orando, você vai encontrar, eu espero, um caminho aí, tá bom? E eu quero apresentar um questionário de dons para vocês. Na verdade, não vou fazer aqui agora, porque o tempo, eu quero mais conversar com vocês nesse tempo que nos resta. Mas eu quero falar que esse questionário, primeiro, não é científico. Nós não temos como fazer um questionário científico de dons, até porque já falei que essa questão de dons espirituais escapa a qualquer enquadramento do nosso pensamento ocidental, cartesiano, da ciência moderna, que infelizmente, ela é infantilizada por nossas relações de causa e efeito, que são uma ilusão, né? Uma ilusão boa, bem segura, mas não mexe, não lida com todas as coisas. Então, esse questionário não é científico. Ele, como muitos questionários, ele cria uma narrativa. Sem perceber, você está entrando num ambiente que as perguntas te conduzem. Alguns de vocês já fizeram aquele questionário do DISC, né? Ele cria uma narrativa, ele cria uma história e a história, as perguntas já criam os personagens. E aí você escolhe que personagem você quer ser, né? É mais ou menos isso. Está oferecendo sugestões, mas eu estou dizendo que todos esses questionários, abro isso aqui para vocês entenderem que não é para ser manipulativo, né? Manipulativo é achar que isso aqui é o que é, um questionário que vai me mostrar. Não é. Nós estamos criando uma narrativa, dando alguns papéis, e você acaba, se você entra na narrativa e responde as perguntas, as perguntas já induzem algum caminho de resposta, você encontra, na resposta que você tiver, alguns dos papéis que nós permitimos a vocês. Então, esses questionários são todos criadores de narrativa, tá? Só para entender como é que funcionam esses questionários, porque eles não são científicos, eles induzem, eles vão induzindo vocês a alguns resultados. Mas qual é a validade deles? A gente pensar nesse conjunto de dons, eu coloco 8 dons, né? Que a gente podia pensar, eu sou mais para esse lado, eu sou mais para aquele. E aí você faz o questionário e vê se isso bate. Então, vai ser assim, vai ter 2 páginas de questões, né? As questões tem uma frase, muito, às vezes, pouco, nada. Você marca um só, né, em cada um deles. E aí o que acontece? Depois das 2 páginas, tem uma folha de instrução, você lê ela primeira, e essa folha de avaliação você esconde dos seus olhos, tá? Porque aqui tem as respostas, você vai saber que pergunta corresponde a que dom. Então você não olha essa folha antes de começar. Agora, se você olhar, é como colar no exame de sangue, né? Quem vai prejudicar o resultado é você, né? Então, mas essas folhas vão estar disponíveis, né? Eu vou deixar com o Denilson, ele vai deixar com vocês para fazer depois, tá bom? Mas o objetivo é essa fraternidade, que eu gosto dessa figura aqui, de irmãos e irmãs que olham em comum para a presença de Cristo entre eles, para a presença do Espírito entre eles, e busca nessa presença o serviço de uns com os outros. Então, vamos no espírito de serviço de Cristo, se Deus permitir,
fazer essa busca de dons, essa discussão, e ampliar essa discussão para outros dons que a gente nunca consegue nem tabular. De novo, fico aí no e-mail, no WhatsApp, à disposição para conversar, né, naquilo que eu pudesse servir a vocês, eu estou muito à disposição. Deixa eu ver o que mais. É isso aí. Deixa eu ver se eu acho aqui como é que eu... Aqui, pronto. Então, eu vou parar por aqui. Olha, hoje eu vou dar mais tempo para a nossa conversa. De novo, agradeço muito a oportunidade. E eu queria, então, nessa conversa de hoje, que a gente fosse para que caminho. Pensa nas perguntas, né? Depois você vai fazer o questionário. Seria legal você fazer o questionário e conversar com alguém. Porque se der lá, que não tem essa, se der que você é o novo Pavarotti da igreja, o novo cantor, né? E sua voz for parecida com a minha, desculpa, a gente compra aparelho de auditivo para você, a gente grava para você ouvir, a gente faz alguma coisa assim que chacoalha você para você cair na real. Somos irmãos que te amam. Mas de qualquer jeito, se você faz o questionário e deu um resultado estranho, é que a narrativa não te capturou, entendeu? A narrativa que nós inventamos lá para fazer o questionário não te pegou e você escapou ileso. Mas se você entrar na narrativa e ela servir, você fala, não, então dentro de certos parâmetros, isso aqui funciona. Aí você discute com os irmãos para ver o quanto isso te ajuda a, com iniciativa, com coragem, buscar o seu dom. Muito obrigado. Vamos abrir, Denilson, vou passar para você. Tá ótimo, Álvaro, muito obrigado. Quero de coração aí te agradecer, né, por essa pequena jornada, né, que a gente fez juntos, e 3 encontros, né, passando inclusive pela Covid aí no meio de tudo isso, mas chegamos, né, a bom termo aí no final. Eu vou fazer um breve comentário aqui, irmãos, mas por favor, fiquem à vontade aí, vamos usar esse instrumento da mãozinha, né, aqui do Google Meet, e aí a gente vai organizando aí uma ordem, né? Pode ficar à vontade, não apenas perguntas, mas qualquer comentário, né, que você tenha sobre todo o conteúdo do curso. A gente tem alguns minutos aí, vamos aproveitar ao máximo isso. E, Álvaro, assim, a minha percepção pessoal, né, a gente tem aqui um dos materiais melhores, assim, eu acredito, né, dentro do nosso universo do recém-criado, né, Ministério de Ensino, mas com relação a materiais que vão nos ajudar como igreja, né, na edificação, como foi o nosso propósito, né, desde o início. A gente tem uma excelente direção, né, no conteúdo dessas 3 aulas, e desde o início, né, quando a gente observa Cristo não adotando, né, ou não abraçando o sistema político, né, da sua época, o sistema religioso, mas se colocando, né, como nosso Senhor, como nosso mestre, né, se colocando ali, e em especial, né, na história de João, capítulo 13, como um servo, e sendo exemplo, né, para todos nós. E aí, essa direção, né, da irmandade, dos dons, da sujeição mútua, né, e uma maneira da gente, ao longo do tempo, nos estruturarmos, né, e nos aprofundarmos cada vez mais como igreja do Senhor Jesus, baseado no exemplo que ele deixou para nós, né. E hoje, assim, eu particularmente fico bastante feliz, assim, empolgado, né, com essas coisas, porque para mim, pensar nisso e pensar na igreja estruturada, né, e crescendo dessa maneira, me leva a pensar num relacionamento de pertencimento, né? Eu pertenço à igreja e, ao mesmo tempo, essa igreja, essa família, essa comunidade me pertence. Então, eu tenho uma boa responsabilidade, né, para usar tudo que Deus me deu, na verdade, para o bem comum, né, para o serviço do próximo, e eu posso ter essa iniciativa, né, de fazer as coisas, né, de uma maneira ordenada, respeitando, né, os dons de cada um, poder servir a comunidade e honrar e glorificar, né, o Senhor Jesus. E é assim com cada irmão e cada irmã na igreja, né? Então, uma comunidade
construída assim, né, uma igreja construída assim, é algo empolgante e maravilhoso, assim, a meu ver, né? Mas obrigado mesmo, né, por todo o conteúdo aí compartilhado. E eu queria passar aqui para o José, fica à vontade, José, para compartilhar ou perguntar, enfim, com você. Oi, boa noite. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Denilson. Obrigado a todos. Para mim foi muito importante essa tipo de, de, fo- de, de estudo, né? Porque uma coisa que o Álvaro falou, que me chamou a atenção, é 1 Coríntios 13, né? Na verdade, foi Paulo que falou. A gente deixar de ser meninos, né? E eu também estou fazendo já 30 anos de cristão, e eu penso assim, que é mais ou menos como o bar mitzvah, né? Que o judeu deixa de ser um menino e começa a ser homem, ter responsabilidade. E eu tive a minha fase de menino, né? Depois eu tive que começar a procurar os dons, né? E eu acho que o brasileiro tem essa versatilidade, né? Ele se aprofunda em muitas coisas, ele não é um especialista, ele é mais eclético, né? O brasileiro, ele tem esse... Então, eu aprendi as minhas deficiências, o que é legal da igreja é que você conhece muitos irmãos e você pode crescer, né, nas suas deficiências. Você tem que buscar excelência, porque quando Deus quer te usar, você tem que estar preparado, né? Então, eu acho que eu fiquei muito feliz de ver o Elias Ferreira aí, está ao lado da Regina. Uma vez eu cheguei até a ser lavador de carro, uma época, quando eu era cristão novo, eu tive que largar o emprego, porque eu tinha que viajar, né? No trecho, era inspetor de soldagem. Então, eu comecei a prestar concurso, eu já tinha mais de 40 anos, aí eu falei, e aí comecei a prestar concurso, né? E tinha um concurso que era muito desafiante, né? Que era física, química, matemática e informática. Então, eu aproveitei que eu estava de férias, na época eu tinha prestado concurso para carteiro, né? E eu peguei minhas férias e sacrifiquei e comecei a estudar, né? Eu entrei numa apostila de cursinho, né? Aí eu consegui, aí só que não tinha informática, eu não sabia nada de informática. Aí eu pedi para o Mister Elias, ele me ensinou bastante coisa, e foi onde eu fui melhor, foi na informática. Então, o que é legal é isso, né? A gente a gente não está sozinho, e quando o Espírito Santo chamar, que nem Paulo, né? Paulo, ele queria pregar para os judeus, aí o Espírito Santo falou, não, você vai lá pregar para os gentios, né? Então, a gente tem que estar já municiado, né? Com os dons, os melhores dons, né? E o amor é o mais desafiante, né, de todos. Tem hora que eu tô precisando muito disso. O ágape, né? Mas obrigado, Álvaro. Foi um prazer conhecer você e estamos aí. Eu quero muito falar também, compartilhar algumas convicções, né, que eu acho que vai construir muito. Obrigado. Tchau, boa noite a todos. Obrigado, José. Muito obrigado. Álvaro, não sei se você quer fazer algum comentário, né, sobre esse comentário do José, mas na sequência a gente tem o Bruno aqui. Deixa vários fazerem, eu estou anotando aqui, aí eu falo. Tá bom. Bruno, fica à vontade, então. Tá bom, vocês me ouvem? Sim, porque durante essa semana minha voz tá um pouco rouca.
Bem, muito obrigado, Álvaro, pelas aulas. Elas foram muito especiais, profundas, ricas e nos ajudaram, me ajudou muito a sempre colocar a motivação do nosso coração, da nossa adoração ao Senhor em tudo que a gente faz no lugar certo, né? Então, quando a gente estuda dessa maneira, a gente aprende a direção e a motivação e o sentido de tudo que a gente faz. Muito obrigado. Eu gostaria, se houvesse tempo, que você talvez falasse um pouquinho da sua experiência na comunidade onde você se encontra hoje. Como é que funciona o exercício dos dons e a liderança, a organização da sua igreja em termos de liderança, porque a gente não acabou falando muito de presbíteros, diáconos. Eu fiquei curioso para saber um pouco da sua experiência nesse sentido que você tem vivido hoje. Deixa eu acumular um pouco mais, eu vou entrar, volto aí. Obrigado, Tá mais ótimo. uma Então, vez. Obrigado. na sequência, a gente vai com o Marcos aqui. Pra não perder o costume, né? Falar todo enquanto. Não, minha pergunta vai coincidir um pouco com o Bruno, porque, assim, não é a primeira vez que eu escuto sobre dons, né? E acredito que muitos de nós também não. E ouvindo, assim, parece ser uma coisa meio que natural, né? As pessoas vão procurar oportunidade, aí vai surgindo, mas na prática não é, né? Eu sinto que a gente, como líder, né, acho que uma das coisas que nós temos que orar, né, e aprimorar como dons é ajudar outras pessoas a exercerem seus dons. Então, assim, eu acho que existe uma intencionalidade, né, que a gente precisa restaurar na igreja, principalmente no discipulado, né? A gente lembra que eu fui muito ajudado, porque o discipulado, ele meio que cobrava, né? E aí, já achou seu dom, né? Eu não podia ficar acomodado, né? Pensando na morte da bezerra, né? Pensando no que eu iria fazer. E eu acho que realmente, assim, talvez aí os presbíteros, diáconos, né? Um papel importante é trabalhar nesse sentido. Mas eu queria também ouvir um pouco a experiência, como que é para você, essa questão dos dons sendo exercidos, né? Ok. Deixa eu ver se eu já faço esses três, senão fico devendo muito, depois não pago, né? O famoso caloteiro. Pagar as dívidas, as prestações é melhor. Então, Cesalé, obrigado pelo comentário, Bruno e Marcos, né? Agradeço o incentivo e realmente, como o Cesalé falou, reparou, os outros nos ajudam. Na igreja nós somos muito ajudados. Se você fizer uma lista, eu lembro uma vez que eu estava com um certo professor meu e ele falou, vou fazer uma lista, um livro com as pessoas que me ajudaram. Não vai ser um livro sobre o que eu penso, é o que fizeram comigo, como me ajudaram. Então é interessante se a gente fizesse um roteiro de quantas pessoas contribuíram para a minha vida cristã. O que eu peguei dessa pessoa, o que eu peguei daquela, de bom, né? Não de ruim deixa de lado, esquece, mas de coisas boas, né? Que vieram dos irmãos. A gente vai ver essa questão do corpo funcionando, a gente vai ver como é que o corpo funciona, né? Um sorriso, uma ajuda, um apoio, e a gente vai descobrir dons onde ninguém formaliza dons. Agora, o Bruno e Marcos têm a mesma questão na direção de como é que isso funciona na prática. Então, a minha experiência, vivi em várias comunidades da fraternidade das igrejas de Cristo, né? Das igrejas de Cristo que vêm do movimento de restauração, que vêm para o Brasil na época de 61, foram plantadas lá em São Paulo, depois Minas, depois outros lugares, e num sistema de igrejas assim conservadoras. E quando eu cheguei ao ministério, mais tarde, na década de 70, então, aí o funcionamento de dons era mais ou menos incentivado, né? A gente tentava encontrar irmãos e aquela coisa de incentivar fulano, você não gosta disso, Beltrano não quer vir aqui. E, por exemplo, vocês citaram a palavra discipulado, isso é excelente no sentido seguinte. Eu lembro que eu estudei no seminário no ano 78, me formei no seminário
teológico. Eu era um menino de 19 anos, me formei, mas não sabia evangelizar. Aí um evangelista velho, um missionário velho, pegou: "Ó, Álvaro, vem comigo, vamos dar uma aula bíblica lá." Ele chegava na casa das pessoas, cumprimentava, passava a mão na cabeça das crianças, cumprimentava, abria a Bíblia no joelho, dava aula, tal, 2, 3 aulas, batizava. "O Álvaro, tem uma outra família querendo." Me levava lá, eu ia só para fazer o quê? Leitura bíblica? Sei lá, eu ia de sombra, né? Ele chegava lá, passava a mão na cabeça das crianças, punha a Bíblia no joelho, abria os versículos, 2, 3 estudos, batizava. Depois de umas 3, 4 vezes, uma vez ele disse: "Álvaro, olha, hoje eu não vou poder ir, você vai lá, tá?" Aí eu cheguei lá, passei a mão na cabeça das crianças, pus a Bíblia no joelho, abri, ensinei. Dali a pouco, misericórdia, as pessoas se batizaram, não sei por quê, né? Então, o que aconteceu? Sem me dizer nada, aquele sem vergonha daquele ministro, daquele missionário, ele me ensinou a evangelizar, né? E eu ia na casa das pessoas, sem problema. Se abrisse a porta, provavelmente estava na beirada do batistério já, né? Não devia ter aberto a porta, mas se abriu, ia ser provavelmente batizado em 2, 3 semanas. Então, o que acontece? Um jeito da gente envolver pessoas em dons é quem tem um dom tenta envolver alguém no seu ministério. Isso multiplica muito o trabalho, e vocês sabem disso, vocês viveram num movimento de multiplicação. E essa multiplicação pode ser feita desse jeito suave, leve, convidando, envolvendo e depois liberando. Aquele ministro nunca mais veio atrás de mim para me procurar, para me chamar, para eu ser auxiliar dele. Agora, Álvaro, essa noite eu vou para aquela casa, você vai para aquela outra, né? E multiplicamos o trabalho. E assim eu já contei também minha experiência com a reunião de casais. Um irmão muito queria que nós estivéssemos lá numa igreja lá no interior de São Paulo. Álvaro, precisamos ter reunião de casais. E eu podia na hora organizar uma, mas eu fiquei enrolando, literalmente enrolando, para não iniciar, para ele fazer o serviço. E ele, então, se envolveu. Lógico, eu estava valorizando ele, dizendo: seria bom, você já pensou nisso, que tal aquilo. Aí ele tomou o serviço nas mãos e fez muito bem. Então, quais são as táticas que eu estou propondo aqui, Bruno, Marcos? Quem tem um dom, procure envolver aqueles que têm os dons. Barnabé vai buscar Paulo lá em Tarso. Depois, o Barnabé não deixa João Marcos ficar fora do time, mesmo que ele tenha pisado na bola. E Paulo pega o Timóteo para levar junto. E aí a gente sempre fica envolvendo pessoas no trabalho. Quem faz um trabalho não faz sozinho, pensa nos outros. Quando alguém propõe um trabalho, a gente incentiva ele a fazer e não faz por conta própria. Então, na congregação que eu estou hoje, nós temos uma organização também, não temos presbíteros e chamados presbíteros, diáconos ainda, né? Não temos. Então, o que acontece? Os irmãos se organizam em ministérios. Então, nós temos um ministério de pessoas que querem ajudar as pessoas carentes, um ministério de assistência mesmo. Então, quem vai lá? Os irmãos que querem fazer isso. Qual o requisito? Nenhum. Na verdade, os irmãos que estão fazendo chamam: fulano, você não quer me ajudar? Vamos levar cestas básicas lá para tal lugar? Aí as pessoas vão se envolvendo. Tem o pessoal da música, que canta. Eles se combinam lá e eles chamam pessoas para participar. Tem o pessoal que cuida da escala do culto. Então, veja, o importante é que num ambiente assim, que cada um faça seu trabalho visando o corpo e lembre de trazer outros. Porque é muito fácil a gente manter as coisas como estão. Mas, sei lá, se eu estou pregando, eu percebo daqui a pouco, eu não vou pregar mais, quem que vai pregar aqui depois de mim? Então nós vamos chamando outras pessoas para começarem, né? Não ali naquele ambiente mais difícil, mas fazer num grupo na casa, num grupo menor. Então, não tem uma fórmula não, viu, Bruno nem Marcos? Mas o que eu acho que é interessante que cada comunidade descubra o seu como é nestes processos que a gente percebe de envolvimento de irmãos no trabalho e também de permitir a iniciativa, de fomentar a iniciativa. E quando alguém começa um negócio, a gente apoia muito. Fala: vai lá, fulano, vai lá, o que você precisa? A gente ora por você e depois pergunta: como é que foi? O que vocês fizeram? Não é? Então, aí gera no corpo uma boa vontade, um bem-estar, né? E
E lógico, quando a gente percebe que alguém tem vontade de fazer uma coisa, mas aquela coisa vai meio contra o espírito do corpo, é meio, sei lá, meio saindo fora, né? A gente faz, irmão, traz para cá, vem aqui, nós queremos você aqui, mas pensa em agregar. Se você for ficar muito sozinho, você perde o grupo. Enfim, muita conversa. Então, hoje, na congregação que congrego, nós temos esses ministérios que ajudam os irmãos a se encontrarem, né? Mas, praticamente, a cada 3 meses, a gente faz uma reunião, uma assembleia, que não é aquela assembleia formal, não, aquela do governo. Não precisa fazer aquilo uma vez por ano também. A gente faz uma assembleia informal, a gente almoça junto e conversa sobre os vários trabalhos. E dinheiro que nós queremos mandar para missões, todo mundo quer, olha, precisa aumentar a nossa oferta. Conversa-se ampla, rápido, facilmente sobre isso. Não é uma igreja grande, tá? São o quê? Umas 60, 70 pessoas só, né? É uma igreja pequena. Mas é o ambiente que nós temos lá, então o que eu acho bacana é isso. Todo mundo se sente parte do corpo, se sente envolvido, se sente valorizado, tem voz, tem vez e voz, né? E o que realmente pega é quando esses irmãos que têm algum ministério conseguem trazer pessoas para o ministério. Então, por exemplo, antes da pandemia, eu dava umas aulas bíblicas, e eu fazia diferente na escola dominical. Nós fazíamos um círculo, e eu dava aula numa roda de conversa. Era no texto bíblico, mas eu ia fazendo perguntas e o pessoal respondendo. Eu preparava a minha aula, né? Mas o que eu comecei a fazer? Aí eu comecei a pedir para alguns irmãos fazerem, e estavam brotando novos professores ali. Aí veio a pandemia, bagunçou o nosso prédio, nós temos um salão agora que não permite isso. Mas veja, como professor, eu estou pensando que eu preciso de mais professores, né? Eu preciso que brotem professores na comunidade, porque eu estou passando. Então, se os obreiros que estão no ministério fazem o serviço, mas também pensam no futuro, vai brotar muitas ideias melhores do que as que eu estou dando aqui, tá bom? Mas é um começo de conversa, gente. Vamos ouvir os outros. Obrigado. Hamilton, fica à vontade. Opa, beleza, boa noite. Álvaro, eu queria fazer uma pergunta relacionada à distinção entre dons e chamado. Eu imagino assim que os dons eu entendi como habilidades, né? São capacidades que Deus nos deu para fazer certas obras, e chamado seria realmente uma ordenança mais pessoal, né? Que cada um tem e que se sente mais motivado de fazer. E às vezes esses dois não casam um com o outro, né? Imagina que, por exemplo, eu tenho dons mais voltados para o ensino e pastoreio, mas eu sinto no meu coração um chamado, né? Pela área do evangelismo, mas eu não tenho esse dom assim tão destacado como talvez eu tivesse na área do ensino e do pastoreio. Então, como é que você vê essa questão, né? Eu pessoalmente quero, aqui em Brasília, né, a gente vai ter uns treinamentos voltados para 3 áreas, que é pastoreio, ensino e evangelismo, né? E eu pessoalmente me identifico nessa distinção de querer crescer mais numa área, né, que é a do evangelismo, por ter um chamado, né, por ter isso no meu coração, uma necessidade maior, mas eu me vejo, de certa forma, tendo dons mais em outras áreas, né? Então, o que você me recomendaria, né? O que você acha que é mais importante, seguir o seu dom ou seguir o seu chamado? Então, deixa eu ver se tem mais uma outra pergunta, e aí eu vou responder a sua e a outra, se eu conseguir. Álvaro, a gente não tem ninguém na fila aqui, mas a gente tem uma mensagem do Jeff Soffer, né? Que ele endossa a pergunta do Hamilton, então é a mesma dúvida, a mesma pergunta, né? De 2 irmãos diferentes. Se você quiser comentar. Ótimo. Então eu vou nessa. Bom, obrigado, Hamilton, obrigado, Jeff, pela pergunta. Quando eu tenho uma pergunta assim, a minha primeira tentação, e vai ficar a tentação, né? É fazer um estudo filológico, ou seja, eu quero ver chamado na Escritura, tem todo tipo de chamado, né? Eu lembro que no prefácio de Romanos, Paulo diz, eu fui chamado para ser apóstolo, mas aí no versículo 6, 7, vocês foram chamados para serem santos, sabe? Todos são chamados, né?
Paulo foi chamado, eles são chamados. Chamado é uma expressão em vários contextos que aparece de várias formas. Agora, eu entendi a sua distinção que você está propondo, né? Eu vou para o desafio filológico, por quê? Porque eu quero ver se essas categorias cabem no texto, né? O texto bíblico. Existe no texto bíblico diferença entre o chamado de Deus, chamado do Senhor Jesus, chamado do Espírito, e os dons. Então, eu não fiz o estudo. Então, vai ficar o desafio para eu fazer, vou olhar. Mas, de qualquer forma, assim, dando uma ideia só pela questão que você colocou, a gente tem essa coisa, sim, Hamilton. Às vezes a gente admira um certo dom, por exemplo, evangelismo, e se percebe mais na área do ensino, né? Eu acho que isso foi bem verdadeiro, eu acho que na minha carreira espiritual. Por quê? Porque eu, quando entrei no ministério, né, eu comecei como obreiro tempo integral em 1985, quando nasceu o meu primeiro filho. Então, eu comecei como evangelista, né, que eu tratava dos universitários, dos jovens e da escola dominical, lá de uma congregação já estabelecida, já bem antiga, né? E eu vim para essas 3 áreas. Mas, francamente, eu não tenho esse dom de evangelizar tão bom assim, né? Até, como eu falei, aprendi a batizar, aprendi a ensinar, mas tem gente que era evangelista nato, pessoas que conseguiam contatos. Na verdade, o que eu fazia? Eu ficava perto dessas pessoas, eles me davam os contatos e eu ensinava, né? Então, eles faziam o serviço difícil, eu fazia o serviço fácil, né? Eles achavam o filão de ouro, eu ia lá só e levava para vender lá no Ourives, né? Então, eu era só um intermediário do processo. Mas eu fico pensando na minha experiência, por que eu admirava o dom de evangelização e por que eu achava que eu tinha o dom do ensino? Porque realmente o ensino era o que era bom. Até hoje gosto. No fim da minha vida, acabei ficando um acadêmico, né? Fiquei na área mais acadêmica da teologia. Mas o evangelismo sempre é fascinante porque ele tem esse aspecto da conversão, do evangelho, da coisa bonita acontecer, né? Da pessoa. Aconteceu comigo, sair das trevas para a luz, você também. Então a gente quer repetir essa experiência. Mas, de novo, pode ser que seja um falso dilema. Pode ser que realmente o seu dom não seja evangelizar. Seu dom é ensinar. Então, ou você fica perto. Eu lembro de um rapaz que ele morava lá no CRUSP, lá na moradia universitária da USP. Ele trazia contatos toda semana. Toda semana ele tinha gente nova no estudo bíblico. A gente trabalhou, batizou gente da Opus Dei, batizou um doutor lá do departamento de meteorologia. Ele trazia, eu não sei como é que ele arranjava essas pessoas, como é que ele conseguia convidar para vir no estudo bíblico, mas ele conseguia. Agora, eu nunca conseguiria. Mas na hora de estudar, eu estudava, né? Assim, nem era grande coisa, mas estudava. Então, o que acontece? Talvez não seja uma distinção entre dom e chamado. Eu acho que quando Deus chama, realmente o dom, de uma forma, vai aparecer, né? Eu acho que Deus não faz o dilema. Mas nós entramos eu, Álvaro, estive por muitos anos num falso dilema. Eu tinha que ser evangelizador, mas eu era professor. E isso me causou um grande dilema. Quando eu fui para a missão no interior de São Paulo, que a igreja onde eu estava mandou 2 famílias para uma missão no interior, para começar uma igreja do zero, lá em São José dos Campos. Gente, olha que vergonha. Eu fiquei 2 anos trabalhando, não teve um convertido. Um. A gente ia à reunião da igreja, eram 4 pessoas no domingo. A gente alugava um salão do hotel, tá? Um salão bonito, aquele salão de... Mas aí chegavam 4 gatos. Tinha o meu filho, tinha o Lucas de colo, então eram 5. A gente conta. Se entrasse um cachorro, contava 6. Né? Tava gente por 2. Agora eu saía para evangelizar, gente, eu visitava pessoas, tudo que aparecia. Finalmente, chegou uma pessoa lá, que era contato e não sei quem, parente e não sei quem. Comecei a visitar. Essa família se converteu, essa família trouxe o outro, trouxe outro, trouxe outro.
E aí a igreja lá cresceu. Mas, gente, eu fiquei deprimido por 2 anos. Falei, mas que sujeito incapaz de evangelizar que sou eu, né? E eu era um evangelista. Né? Mas então, veja só, onde eu estava lá na congregação grande, traziam para mim as pessoas e eu ensinava e pronto. Né? Então, eu parecia ser o evangelista, mas eu era um professor. Né? Mas, então, o que fazer? Não quer dizer que você não possa, Hamilton ou Jeff, ser um evangelista. Eu não sei, né? Imagina se eu posso dizer o que o Espírito vai fazer com a vida de alguém. Mas o que eu sei é que pode ser que a gente admire uma área, porque a gente tem amor pela palavra de Deus, mas Deus nos chama para outra. Então, vale a pena a gente aceitar o nosso lugar no corpo, trabalhar nele e entender que existe o outro. Existem os caras que são mesmo, são os evangelistas. Eles, eu não tenho dúvida, quando eu encontro alguns deles, eu falo, esse cara está onde ele devia estar. Ele nem é tão bom assim. Ele estudou tanto? Não, ele não. Ele, de vez em quando ele pisa na bola, ele põe os animais na Arca de Noé, na Arca de Moisés, desculpe, né? Ele mistura um pouco as histórias, mas não tem problema, ele evangeliza muito bem. Aí o outro vai para a área do ensino e ajuda, né? Quando a pessoa entra, a gente ensina, não, não é bem essa arca, não, é essa outra aqui, né? Mas está tudo certo. Então, Hamilton, vamos fazer esse estudo do filológico, né? Dos chamados. Pega lá a sua concordância bíblica, dá uma busca geral, Velho Testamento e Novo, vai ter que catalogar muita coisa diferente, enfim, vários domínios semânticos, mas, no fim, eu acho que a solução é a gente lembrar que não precisamos de falsos dilemas. O dom que nós temos será acompanhado do necessário, né? E se não tenho aquele necessário, talvez eu possa fazer outra coisa. Mas é uma opinião também, viu? Realmente vocês, o Espírito faz coisas... Legal, muito obrigado. O Espírito faz coisas geralmente bastante. que escapam a nossa opinião. Não, tá jóia. Ok. Obrigado. A gente tem a Helenice aqui, fica à vontade, Helenice, e aí, pelo horário, a gente encerra, então, com a Helenice, né, esse bate-papo aqui, essa nossa conversa. Helenice, com você. Obrigada, Denilson. Álvaro, acho que nem vou saber elaborar muito bem. Eu fiquei tentando elaborar a minha pergunta, então te peço aí paciência, te peço amor. Vocês podem até me ajudar nessa elaboração, que é algo que eu tenho buscado, né, refletir, que é a relação obediência-amor, né? Para te falar a verdade, nem sei exatamente, não que eu não sei exatamente o que é a obediência em relação ao amor, que acho que talvez um não substitui, né, o outro, ou os dois se completam, sabe? Então, porque eu lembro que o irmão me falou que a linguagem do amor de Deus é a obediência. E, pelo menos para mim, às vezes, né, eu procuro sempre me examinar e pensar nisso que você falou, né? Se o que eu vou fazer, ou cada coisa que eu vou fazer, né, por amor. E, às vezes, para mim, eu estou elaborando isso na minha vida ainda, gente, mas, por exemplo, às vezes, quando eu falo, não, eu vou obedecer por amor, ou então, quando, às vezes, o amor me falta, ainda assim eu vou fazer pela obediência. Então, talvez você já conseguiu entender mais ou menos algo que eu quero, o Espírito traduziu aí minha dúvida, mas eu queria trazer essa relação, obediência e amor, queria que você falasse um pouco. E desde já também muito obrigada, né, pela aula, me fez refletir bastante, especialmente hoje, né, que é isso que eu tenho procurado aprender também, né, se não tem amor em nada que eu vou fazer, realmente não vai valer, né, Deus não vai contabilizar ali. Obrigada a todos. Tchau, obrigada. Legal, Helenice. Bom, obrigado pela sua pergunta.
essa questão de obediência e amor é uma questão muito importante, né? Até porque a própria Escritura vai dizer, né, que o amor vai estar ligado o amor a Deus, por exemplo, está conectado com a obediência a Deus, né? Porque é uma relação de confiança, de fé, né? Mas às vezes nós pensamos numa divergência entre amor e obediência, porque a gente pensa que amor tem mais a ver com uma coisa que eu faço por vontade, e obediência eu faço pela vontade do outro, né? Então, sei lá, eu amo reunião de família, eu gosto, né? Então eu gosto, então por isso que, né, eu quero fazer. Agora, a obediência, eu tenho que pagar meus impostos, eu tenho que pagar, né? Agora, né, uma obediência à lei que eu fiz. Então, a gente tem esse contraponto, mas, na verdade, esse contraponto é da nossa cultura. Na Escritura, o amor e a obediência vão juntos, né? Jesus diz, vocês são meus amigos se fazem o que eu mando, né? Assim, poxa, mas que amizade é essa que tem que obedecer o amigo, né? Não, não é. É que, quando somos amigos, a vontade é uma só. Um amigo e um amigo são alter ego, eles pensam do mesmo jeito, né? Então, quando falamos de amor a Deus, a obediência vem junto, porque o amor a Deus significa que nós estamos, vamos dizer, buscando a Deus, querendo agradar a Deus, né? Ou ao próximo, enfim, sem aquele interesse pessoal, né? Esse é o amor que Deus nos ensinou, né? Todo o amor humano é um amor que baseia-se no interesse humano, né? Eu amo uma coisa porque eu sinto que vou ganhar alguma coisa com a posse daquela coisa. O amor que é fruto da carência. Mas o amor de Deus não é fruto de carência. O amor de Deus é o fruto da decisão pelo bem. Deus nos ama não porque precise da gente. Ele ama só porque ele nos ama. Deus não precisa nada desse mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o filho dele. Por que ele queria aqui? Ele não precisa de nada daqui. Ele deu porque isso é amor. Então, quando nós entramos numa relação de amor com Deus ou com o irmão, a obediência, ou obediência a Deus, ou sei lá, o buscar o bem do irmão, entra junto, porque some o interesse, a carência do Álvaro ou da Helenice, e brota lá o outro como alvo do nosso desejo de fazer o bem. E aí os mandamentos nos orientam, né? O amor de Deus, pelos mandamentos, nos orienta. Esses mandamentos não são penosos, a gente acaba fazendo o bem orientado pelos mandamentos, orientado pela palavra de Deus, né? Então a obediência para Deus gera o amor. Então, enfim, Helenice, não há um conflito real entre obediência e amor. O amor faz com que a nossa obediência se torne somente meio de satisfazer, de agradar o outro, pelo outro, para o outro, não para mim, né? E esse processo, então, de amar, busca recurso. Aonde? Na Escritura, nos mandamentos. E aí os mandamentos nos ajudam a amar, porque eles são um meio pelo qual eu consigo mostrar a Deus ou ao outro o amor. E se os mandamentos, a obediência, me parecer pesada, contrária, puxa, não é bem o que eu queria. É normal, isso é o ser humano, nós somos assim mesmo. Então a gente entende a nossa fraqueza, corrige e age pelo bem do outro, pelo bem de Deus, né? E aí o que acontece? O amor como ação, como decisão, como abandono de si pelo bem do outro, imita o que Deus fez, que ele se abandonou tudo pelo nosso bem, se tornou homem, morreu na cruz, né? E aí, e nós não tínhamos nada para devolver, ele não tinha carência de nada, e nada podemos devolver a ele. Isso é amor mesmo. E esse amor é o amor que nos transforma para também assim agir para os outros e para o Senhor. Para agir assim com o Senhor é difícil, porque o Senhor é tão bom, a gente não consegue escapar do pensamento da recompensa. Mas o amor a Deus mais purificado, puro, eu não sei se nós conseguimos,
é o amor que contempla a Deus pela beleza da santidade divina e por perceber que aí preciso me entregar a Ele, porque isso escapa a qualquer outra possibilidade de fazer algo por merecer, algo por Ele. Mas eu quero fazer assim mesmo. Bom, obrigado, Eunice. Obrigado, pessoal. Obrigado, Denilson. Eu já me estendi muito aí. Pergunta para o pregador as coisas, ele fala demais. Viu? Tá ótimo. Muito obrigado, Álvaro. Quero te agradecer a cada um de vocês, irmãos e irmãs, que nos acompanharam aí nesses 3 encontros. A presença, embora virtual, né, de cada um aqui é extremamente preciosa e encorajadora, né? Então, muito obrigado a todos. No início, hoje, né, no nosso tempo de convívio, a Carla perguntou sobre futuros módulos, né, e tudo mais do Ministério de Ensino. Esse ano a gente não deve ter nenhum módulo novo, mas se Deus quiser, no início do ano que vem, né, primeiro semestre do ano que vem, a gente deve ter novos módulos, e inclusive um deles, né, que a gente tem trabalhado é sobre Trindade, que tem uma coerência, né, e uma concordância com esse tema, né, que a gente estudou aqui nesses 3 encontros, formidável, né, na verdade, a comunidade de Deus, né, que é a igreja aqui nesse mundo, reflete essa comunidade divina, né, celestial, que é a Trindade. Então, se Deus quiser, a gente vai preparar isso e vai ser muito edificante, né, para cada um de nós e para todas as nossas comunidades. Então, orem por isso também, e se Deus quiser, a gente está juntos novamente no ano que vem com outros módulos aí do CJ2. Mas muito obrigado, uma ótima noite a todos, um bom final de ano aí para todos, e que Deus nos abençoe e nos guie aí na caminhada. Obrigado.